Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo em ordem? Passaram bem o final de semana, eu espero. É o seguinte, estamos abrindo fevereiro, dando uma ênfase um pouco maior nas matérias, nas disciplinas voltadas para o exame de ordem dos advogados do Brasil. Tá? Não que com isso a gente vá deixar de falar a respeito de assuntos profissionais, como direito imobiliário, franquias, sociedades, direito bancário, abuso de banco, etc. e tal. Mas eu vou dar algumas aulas a mais para a galera da OAB, tá bom? Coisa que, aliás, eu fiz por quase 25 anos. Então, acho que está legal. Seguinte, hoje o nosso assunto é muito importante. Nós vamos falar a respeito de garantias constitucionais. É um dos itens de direito constitucional mais exigido em exame de ordem. Também em concursos públicos, para a magistratura e para o Ministério Público. Seguinte, garantias constitucionais também são chamados de remédios constitucionais. João, é por isso então que quando eu falo que eu tenho um paciente de habeas corpus, não é? O paciente merece o quê? Um remédio. Então uma coisa está intimamente ligada à outra, percebe? Por isso que é chamado de remédio constitucional. Na teoria geral das garantias fundamentais, das garantias constitucionais, vocês vão encontrar o seguinte: elas servem contra abuso de poder do Estado, não de particular. Presta muita atenção nisso. Tá? Com exceção do mandado de segurança em algumas ocasiões de decisões judiciais dentro de direito privado. Mas tirando isso, são remédios típicos do direito público, de interesse do cidadão, de interesse do indivíduo contra abusos do Estado. Isso é um dos pilares daquilo que nós chamamos de Estado Democrático do Direito. Ou seja, sua própria Constituição prevê algumas ações, algumas medidas contra o Estado que faz as normas, que julga e que administra como poder executivo. Ok? Isso é sinal de evolução. Isso veio ainda depois da Revolução Francesa. Tá certo? E é o seguinte, nós vamos começar abordando o nosso querido habeas corpus. Não é? O habeas corpus a gente chama de pai das garantias. Por quê, João? Porque ele garante aquilo que a gente tem de mais sagrado. E o que é? A liberdade de ir e vir, de permanecer. Não é? A nossa liberdade. Mas principalmente a liberdade oriunda da locomoção. A liberdade realmente do ir e vir que a gente fala. Ou seja, é contra ficar enclausurado em algum lugar. Tá certo? E aí que nós temos o seguinte. O habeas corpus, ele é uma medida que deve ser analisada sempre em 24 horas. Tá? Ou seja, por 24 horas. Ele não para. São 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você tem plantão nos tribunais. Tá? Nenhuma faculdade vai te ensinar isso. Mas caso você agora não esteja sabendo agora, passa também para os seus colegas. Passa para amigo, parente. Tá? Habeas corpus é a mais liberal das garantias. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer papel, tá? Para qualquer juiz. Então, até os tribunais têm plantão 24 horas. Tem juiz dormindo lá dentro, cara, esperando por alguma emergência. Então, assim, não fica esperando chegar de manhã para impetrar um habeas corpus. Vai salvar o teu cliente, ou seu parente, ou sei lá, tá? Alguma pessoa que você sabe que foi presa ilegalmente, não precisa ficar esperando o dia seguinte. Vai atrás. Tá? Ele é tido como uma ação gratuita, apesar dos advogados da área privada não praticarem, não é isso. Eu acho meio uma falta de ética, mas enfim, cada um exerce a profissão da forma que quer, não é verdade? Eu acho que cobrar pela liberdade que o outro merece é uma coisa esquisita para mim. Mas enfim. Para você, para a OAB, o que vale é isso. É uma ação gratuita, qualquer um pode entrar, não precisa de advogado, tá certo? E ele é contra uma prisão abusiva, ou uma detenção abusiva, ok? Ou ilícita, ilegal, por parte do Estado. Se for, João, e se eu estiver preso na casa de uma pessoa, aí o que é? O que é isso? Cárcere privado, cara. Tá? Não cabe habeas corpus para isso. Cabe chamar a polícia e depois pedir uma indenização. Simples assim. Tá bom? Muito bem.
Do habeas corpus, nós podemos falar do habeas data. O habeas data foi uma novidade que a Constituição de 88 trouxe para a gente. E ele é fruto direto, né? Ele é filho direto da nossa época de repressão, quando sumiram pessoas, sumiam documentos, etc. e tal. Que tipo de direito o habeas data te dá? O habeas data te dá o direito de ter acesso a documento ou dado informações a seu respeito. É muito importante isso, tá? Tem uma parte jurisprudencial que cai em prova, que é o seguinte: diz a doutrina que ele só vale só por interesse próprio, ou seja, só você pode impetrar habeas data contra contra um agente público, um órgão público que esteja retendo documento seu, informação sua a seu respeito, ok? Mas a jurisprudência abriu isso para que você consiga documentação até de parente consanguíneo até o 4º grau. Por quê? Porque justamente você pode estar investigando o sumiço, o desaparecimento de alguém na década de 60. E é que tá. Como é que você vai pedir em nome de quem já morreu ou de quem está desaparecido? Mas se você tiver essa ligação consanguínea até o 4º grau, tranquilo, você prova isso, obviamente, e pode impetrar o seu habeas data sem problema. Agora, o importante é que você saiba do seguinte: o habeas data, ele é gratuito, não custa nada, nem custas tem, não tem taxa, não tem nada. Mas você vai precisar de um advogado, tá bom? Por quê? Porque a gente considera isso, a norma considera isso como uma ação complexa. Não é tão simples quanto no habeas corpus você chegar e falar: olha, fulano está preso em tal lugar ilegalmente. Não é. O habeas data tem toda uma explicação, ele é todo estruturado, tá certo? Como uma petição inicial. Então, realmente, você vai precisar de um advogado, tá certo? Não por isso, porque existe aí defensoria pública, existe a assessoria jurídica do Estado de graça, portanto, isso não é nenhum drama que te faça não impetrar um habeas data. Tudo bem? Ok? Muito bem. Do habeas data, passamos ao nosso mandado de segurança. Mandato não, amigo, viu? Que é assim, se for aluno meu e eu pegar trocando mandato por mandado, nego, eu vou ser preso e vou precisar de um habeas corpus. Entendeu? Então, assim, mandato é cumprir um tempo. É um cargo político. O cara tem um mandato. Mandado é uma ordem, mandado de prisão, uma ordem de prisão. Mandado de segurança. Mandado de segurança contra o quê, João? Contra abuso ou desvio de poder do Estado. Abuso de poder. Abuso de poder. É você fazer além, é o agente público fazer além do que ele poderia fazer. Então a polícia pode te pegar, mas ela não pode te bater. Isso é um abuso de poder. Tá? Excesso de poder, você desviou a função. Também desvio de função vale a mesma coisa. Então excesso aí, tá certo? É um desvio. Então você utilizou um bem público para o seu desfruto próprio. Você está desviando o poder. Então mandado de segurança, abuso de poder apareceu, desvio de poder apareceu, vai para o mandado de segurança. Agora ele é sempre por exceção, pessoal. É uma pegadinha também que cai muito em prova. Então, assim, quando não cabe mais nada, é que você impetra o mandado de segurança. Tá? Cabe liminar, cabe, tranquilamente, ok? E o mandado de segurança também traz a particularidade de ser necessário advogado. Eu, particularmente, considero uma das peças mais difíceis do direito. Eu acho o mandado de segurança uma peça dificílima, porque não tem aquela historinha de sair, me dá um modelinho aí, ó. Não tem um modelinho? Me dá um modelinho. Não tem modelinho de mandado de segurança, amigo. Você pegar um modelinho de mandado de segurança é mediocridade. Deu porcaria. Tá? Porque cada história é uma história. Não tem condição de você copiar a história de alguém no mandado de segurança. Tá? Por isso que, inclusive, ele é caro. Ele não é uma peça barata. É uma peça bem cara. Tá? Enfim. O que mais eu poderia falar para vocês a respeito do mandado de segurança? Não é gratuito. Precisa de advogado. E a gente já falou a respeito faltou uma coisa, chamada prova documental. Por quê? Porque ele precisa se amparar em direito líquido e certo. João, traduz para mim o que é direito líquido e certo. Direito líquido porque está amparado em prova documental. Estou falando em prova documental, não estou falando de prova testemunhal.
Tá? Então não há que se fazer confusão sobre isso. Prova documental. Isso é direito líquido. Está lá a prova, para mostrar aquilo que você está alegando. Perfeito? Direito certo. É o que está previsto em lei. Então é direito líquido e certo. Contra abuso ou desvio de poder. Cara, você fechou isso daí no conceito de mandado de segurança? Deu. Tá jóia. Ok? Maravilha. Para frente, então. Ação popular. João, para que serve? Para que serve a ação popular? Bom, gente, é o seguinte. A ação popular, ela, na verdade, fala mais sobre o princípio da moralidade da administração pública. Em relação a alguns assuntos específicos, mas ela é muito mais ampla do que se pensa. Se você pegar só o texto da norma para ver, ele vai falar a respeito de o cidadão, lembre-se, o cidadão, hein? Aí é diferente de todas as outras, todas, porque as outras são pessoas que podem impetrar com advogado, etc. Na ação popular não funciona assim, não. Tá? Apesar de ser advogado, apesar de precisar de advogado, o interessado em ingressar com a ação popular, ele tem que ser eleitor em dia com as suas obrigações eleitorais. Ou aquilo que a gente chama também de cidadão. Ok? Ele realmente tem que estar em dia. Por isso mesmo que ele tem que juntar cópia do seu título de eleitor obrigatoriamente na peça inicial. Perfeito? Então a ação popular vai tratar de coisas além. Porque se você parar só na denúncia que a pessoa faz, que o cidadão faz, né, quanto à cultura, contra o patrimônio histórico, contra o meio ambiente, né, se você parar só nisso, ela fica paupérrima. Né? O certo é o seguinte, ela serve também para quê? Para você questionar onde é que o dinheiro daquela obra está sendo usado, por que na placa tem um valor superfaturado, por que aquele funcionário público não está vindo na sua repartição quando ele devia. Então qualquer tipo de conduta do agente público fora daquilo que manda a norma, fora daquilo que manda o estatuto da profissão dele, todo cidadão tem o direito de ingressar com uma ação popular. Com um detalhe, ela também pode ser coletiva. Você pode ter um conjunto de pessoas interessadas, por exemplo, em saber o valor daquela obra. Quanto é que está aquela? Estão levantando uma ponte, amigo. Eu quero saber quanto é que é a ponte. Ninguém me disse? Ação popular, porque o preço devia estar fixado. E o preço não está. O valor não está fixado. Isso é improbidade administrativa. Então, assim, ação popular tinha que ser muito mais usada. A gente teria um país muito melhor. Até porque, apesar dela precisar de advogado, ela é gratuita. Ela não tem custo. Nem se você perder, sabia? Você pode ir, pedir, fazer, falar, não, aquilo ali tá errado, eu sou engenheiro, por exemplo, fiz o cálculo daquela obra, tá errado, mas a justiça achou que você está errado. Você não paga sucumbência. É de graça. Então, por que não denunciar? Por que não falar? Não é verdade? Verdade. Ok. Como eu já disse, ela é gratuita sim, mas precisa de advogado justamente porque é uma questão técnica. Tá? Então, precisar ou não de advogado, você mata rápido isso daí em prova. É uma questão técnica de elaboração de peça, de redação ou não. É uma coisa simples. Se é uma coisa simples, você não precisa de advogado. Tá bom? Muito bem. Da ação popular, eu gostaria de falar com vocês, para já ir terminando aqui, do nosso mandado de injunção. Vamos lá. Para quem assistiu o meu vídeo sobre instrumentos, sobre teoria geral do controle da constitucionalidade, me viu falar sobre a DIN por omissão, ou a DI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esse instrumento ele serve especificamente para o direito concentrado, para o controle concentrado da constitucionalidade. Quando você fala em controle difuso, pelo controle feito por indivíduo ou por um grupo, por um grupo de pessoas ali, o que você vai ter? Você vai ter um mandado de injunção coletivo, que também é possível. Mas tudo bem, João, entendi. Quem é que pode? Qualquer pessoa. Ou um grupo de pessoas. Tudo bem. E ele é instrumento, então, do controle difuso. Ele é instrumento do controle concreto, de constitucionalidade. Sacou? Está fazendo o link das coisas? Se você ainda não fez, volta ali atrás e vai ver o outro vídeo que eu fiz a respeito de controle de constitucionalidade. Aí você vai dar um banho. Então é o seguinte,
O mandado de injunção, ele vai caber quando alguém precisar exercer um direito fundamental e não encontra a norma prevendo aquilo. Então você pôr um exemplo bem clássico para vocês não errarem nunca mais esquecerem. Você tem um salário mínimo que precisa ser regulamentado por lei infraconstitucional. Isso já está previsto constitucionalmente, por exemplo. Só que você chega lá e não encontra lei nenhuma. Você precisa se amparar no seu direito fundamental utilizando, por exemplo, um critério de salário mínimo e a norma não existe. Então o que você faz? Impetra um mandado de injunção solicitando que o Poder Judiciário temporariamente decida o seu caso, e o Poder Judiciário, por sua vez, vai oficiar o órgão, como a gente diz, o órgão omisso, tá certo? Porque é por omissão, né? Então o que acontece? Eles vão notificar o órgão omisso para que produza aquela norma, porque está prejudicando toda uma população. Tá certo? Imagina você, na sua categoria vai se aposentar. Aí tem uma lei complementar dizendo o seguinte: a aposentadoria dos, vamos lá, sei lá, dos limpadores de foguete para a Lua vai ser regulamentada em lei ordinária. Aí você se aposenta, chega lá, não tem a lei ordinária. O que cabe? Mandado de injunção. Mas, João, serve para alguma coisa? Serve. Porque o Poder Judiciário vai te dizer o que vai valer no teu caso, enquanto a norma não sai. Quando a norma sair, aí ela sobrepuja a decisão. Entendeu? Naquilo que não for conflitante. Naquilo que não for conflitante. Tá legal? Tá certo? Recapitulando, faltou alguma norma que prejudique o exercício de um direito fundamental, mandado de injunção. Ok? Precisa de advogado? O que você acha? Claro que precisa. E tem mais uma coisa, que também não sai de graça, não. O professor advogado que vai impetrar, ele vai cobrar os seus honorários. Tá certo? Isso eu não acho injusto, não, porque é uma peça extremamente complexa. Talvez até mais complexa do que o mandado de segurança. Porque você vai falar de toda uma omissão normativa, de todo um caso específico que está sofrendo com aquela omissão. Então eu acho que é uma peça bem complexa de se fazer e ela vale bons honorários, tá bom? Bom, me parece que na teoria aí das garantias constitucionais nós estamos conversados. Até porque eu não gosto muito de passar de 15 minutos de vídeo e a gente está entrando em 18. Então isso me incomoda bastante. Eu gosto das coisas mais divididinhas para vocês, assim o estudo fica mais gostoso, tá bom? Então, até a próxima aula. A gente já solta aí o assunto que vai ser motivo desse próximo vídeo dica. E eu espero que vocês tenham gostado dessa daqui. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem e uma ótima semana para vocês. Um beijo, um abraço.